Senhor senador Donizete, em seu nome, cumprimento a todos os colegas aqui da mesa, as pessoas que estão aqui presentes. Primeiro, a gente fica muito satisfeito em ouvir uma palestra, como essa apresentada pelo Dr. Devanir aqui, mostrando que muitos dos pensamentos que nós temos hoje na CNA vai muito em contra o que o colega colocou. E muitas das questões que eu vou colocar aqui já estão incluídas exatamente nas propostas que o Dr. Devanir colocou. A primeira pergunta que podem fazer, a CNA é favorável ou não? Lógico que a CNA é favorável. Nós temos que pensar que a maior herança que um produtor rural pode passar para o seu filho e seu neto é a qualidade do solo e a qualidade da água. Não tem como discutir isso. O que se pensava antigamente em relação ao uso do solo e ao uso da água, na tecnologia que nos foi oferecida há algumas décadas, é completamente o que nós pensamos hoje em relação ao uso da propriedade rural. Agora, uma coisa tem que ser colocada, tem que se entender um pouco da política. Como é que ela vai ser efetivada? Mais imposto? Mais taxa? Mais pesquisa? Mais tecnologia? Porque não é só também, de repente, fazer o pagamento. Pode ser também a disponibilizar para o produtor rural, de forma gratuita, novas tecnologias que venham ajudar ele a melhorar a sua produção e a qualidade do solo e da água. Tudo isso tem que ser colocado. E é extremamente importante. Uma coisa que a gente observa hoje você não pode... O aumento de impostos, o aumento de taxas, já cria uma certa restrição pela população, que não aguenta mais a quantidade de imposto e de taxas colocadas. Então, como nós vamos conseguir solucionar essa questão? Existe um histórico já aqui no Congresso em relação a projetos de lei que tratam desse assunto. Existem mais de 10 na Câmara, existem vários aqui no Senado, e que cada um coloca algumas definições e algumas obrigações de forma diferentes e uma prejudicando a outra. O Devanir colocou algumas ideias aqui, é mais ou menos isso que a gente coloca. Existem umas que colocam não se deve colocar áreas já protegidas como reserva legal e área de preservação permanente, só que a gente sabe que o benefício destas áreas é da coletividade, e quem hoje tem o ônus e tem o dever de proteger essas áreas é um indivíduo, é o proprietário daquela área, e nós temos que observar exatamente como vai ser feito essa observação das áreas que vão ser, como eu posso dizer, vão ser ajudadas em relação à parte ambiental. Outra questão, quem vai receber? Quais são as pessoas? Como é que nós vamos dizer que esta pessoa recebe e aquela pessoa não recebe? Tem que ser uma coisa muito bem colocada, porque você não pode utilizar como fundo político, você não pode utilizar como questão de amizade, tem que ter uma questão muito séria e clara de como você vai definir as pessoas que vão participar deste programa. Você tem que observar também a precificação. Como é que você precifica? Nós temos secas no Nordeste há décadas, que nós conhecemos, lógico, há décadas. Quando começamos a ter a seca no estado de São Paulo, começou-se a observar como um problema nacional. E como é que você consegue fazer a precificação? O problema de São Paulo é maior do que o problema do Nordeste. O problema é o mesmo, é a falta d'água. Como é que nós vamos conseguir fazer essa definição, esse trabalho junto aos produtores rurais dessas áreas, para que ajudem na questão do pagamento pelo serviço ambiental? Como será o orçamento? Não pode ser uma questão de todo ano você ter um orçamento, vamos descobrir de onde vai vir esse orçamento, mas você não pode colocar esse orçamento e, de repente, num ano de crise, você fazer contingenciamento. Tem que ser um programa duradouro, onde tem que ter responsabilidade das duas partes, tanto quem solicita ao produtor rural ajuda, quanto do produtor rural continuar o programa de qualidade das suas áreas dentro da propriedade. Muito se falou no mundo do desmatamento da Amazônia. Eu me lembro que desde 2004 que a gente vem conversando aqui no Congresso a respeito desse problema do pagamento por serviço ambiental, e muito se falou em relação a fontes internacionais
custearem alguns programas brasileiros. E a gente observa hoje que existe uma crise lá fora, uma crise grande. Aí a gente volta à questão do orçamento. Esse dinheiro hoje ainda estaria disponível para o programa? Então, a gente não pode achar que todo ano a gente vai colocar um valor X porque saiu no projeto de lei ou porque foi uma emenda de algum parlamentar. Nós temos que ter uma política séria dizendo que vai ser assim anualmente e sempre buscando aumentar X por ano, buscando sempre a melhoria da qualidade ambiental. O uso de novas tecnologias, isso é uma coisa também extremamente importante para se pensar. Pode ser que o fato de você oferecer para aquele produtor rural uma tecnologia diferenciada, bem como o Devani colocou aqui, você fazer ele mudar de uma tecnologia convencional para um plantio direto, para você fazer terraceamento, para você fazer o ILPF dentro da propriedade rural, o fato de você dar essa ajuda ao produtor rural, isso é muito importante. Porque você sai um pouco daquelas áreas que estão colocadas como prioritárias, como um exemplo, a área de preservação permanente, e amplia as áreas protegidas, não deixando ela intacta, mas você fazendo o uso correto do solo da propriedade. Foi bem colocado aqui o problema do assoreamento. Nas tecnologias que nos apresentaram há décadas, colocava o uso da grade, da aração, de uma forma muito agressiva. Hoje já se observa, e já tem tecnologias que mostram que você tem que diminuir a quantidade de passadas dessas máquinas dentro do seu solo. E isso vai ajudar muito a questão do não carreamento do solo para a água. É uma forma de pagamento de serviço ambiental, essa mudança de tecnologia? Pode ser. É uma coisa extremamente interessante de colocar. Uma coisa que foi apresentada, já estava aqui, mas o Devani também colocou, o problema do Devani é que a palestra dele foi muito completa, então algumas coisas a gente vai repetir. Ou então isso é bom saber que a gente está tendo uma união muito grande nos pensamentos. Mas nós temos as famosas barragenzinhas, ele apresentou aqui. Só que nós entramos em outra questão. Qualquer obra civil, não importa o tamanho, você tem que ter licenciamento ambiental daquela área. Então, você imagina, se eu estou junto com a Ana, tentando fazer as barragenzinhas dentro daquela estrada para as propriedades rurais, pode vir uma pessoa, eu estou na melhor das boas intenções em relação à parte ambiental, mas pode vir um fiscal ambiental e me dar uma multa porque não tem licenciamento ambiental para fazer aquela barragem. Ou outras que você pode fazer dentro da propriedade. Limpeza de açude. Se você for fazer uma limpeza de açude, você fazer a dragagem, um açude pequeno de meio hectare, coisa mínima de 1 hectare, se você lá estiver tirando aquele solo que carreou, você pode levar uma multa ambiental. Então, você vê que nós estamos a gente não está num ponto de equilíbrio. Se a gente for para um lado, nós estamos ajudando o meio ambiente, mas se a gente for pelo outro lado, a gente pode estar prejudicando o meio ambiente em relação à legislação de crimes ambientais. Então, são essas questões que a gente tem que deixar muito claro, porque por mais que exista boa vontade do nosso lado, do setor agropecuário, existem questões legais que podem nos impedir de fazer o uso dessa melhoria, dessa tecnologia. Isso é uma coisa interessante, porque esse ano o Senar, nosso sistema, lá na parte S da CNA, lançou o programa de proteção de nascentes. Vamos proteger 1.000 nascentes esse ano. Nós vamos ensinar a qualquer produtor rural que queira saber como proteger uma nascente e nós vamos dar a parte técnica ensinando o que ele deve fazer para tentar ajudar. E nosso pensamento é que seja duradouro, que ano que vem sejam mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000 e assim sucessivamente, sempre pensando em ter essa melhoria da qualidade ambiental dentro da propriedade rural. O proprietário rural tem a esperança de ser reconhecido pelo bem ambiental que ele faz também, porque existe sempre uma espada na nossa cabeça, sempre nos culpando. Mas as pessoas esquecem que o produtor rural também faz uma melhoria ambiental muito grande. O exemplo claro é o Rio Tietê. Quando o Rio Tietê passa por dentro da cidade de São Paulo, ele é um rio morto. Ele ali é somente um meio, uma lava
pode assim dizer, uma lama que desce rio abaixo. Quando ele sai da área urbana e começa a entrar nas áreas rurais, ele começa a viver de novo. E isso, e ainda mais no estado de São Paulo, que é um estado extremamente populoso, onde as suas propriedades estão muito próximas uma das outras, mas, mesmo assim, existe o benefício ambiental em relação à despoluição que acontece no Rio Tietê. E isso pode acontecer no Brasil inteiro. Nós, produtores rurais, também queremos receber o reconhecimento de que estamos ajudando. Não só a espada na cabeça, mas também o aperto de mão e o abraço. E pode ser que esse projeto de programa de pagamento de serviços ambientais apresente para a população urbana como que nós estamos ajudando também na preservação do meio ambiente. Agradeço o tempo disponibilizado aqui para nós da CNA e estou aqui à disposição para qualquer questionamento. Obrigado.